Imagina que seu filho tem diabetes e ele esqueceu de pegar a insulina dele naquele dia. Você gritaria com ele falando: você é um fraco, não tem força de vontade. Não, você não ia gritar falando isso pra ele, porque ele só esqueceu a insulina. A mesma coisa funciona com a dependência química. Eu já ouvi vários relatos de mães falando que o filho era forte, mas ele não era forte o suficiente para largar a pedra. E ela achava que isso era escolha. Não é uma escolha. A dependência química é uma doença crônica, progressiva, quer dizer, ela só piora e fatal. É uma doença do cérebro. É uma doença neurobiológica, ela é igual a diabetes, é igual a hipertensão, não é frescura, não é falta de caráter. O que ninguém te conta de verdade é que o cérebro do adicto, da pessoa que está com problemas com vícios, ele é sequestrado, quimicamente sequestrado. A droga, ela sequestra o sistema de recompensa da pessoa. O mesmo sistema que faz você querer comer, querer viver, querer transar. E é por isso que o adicto, ele geralmente, quando ele tá na adicção pesada, ele escolhe a droga. Ele não escolhe a mulher, ele não escolhe a mãe, o pai, os filhos, ele não escolhe ter trabalho. Tudo que o cérebro dele pensa, o cérebro dele quer, é essa disparo louco. Depois que ele fica viciado, o cérebro só quer isso. E o cérebro acha que esse disparo é para sua sobrevivência. Ele só acha isso. Ele acha que é para sua sobrevivência. E é por isso que não adianta brigar com seu filho. Não adianta gritar com ele. Porque a doença vai continuar dentro da cabeça dele, dentro do cérebro dele. E doença se trata. Não se xinga, não se humilha, não se grita com ela. Tem que ser tratado. Foi assim, depois de 16 anos usando todos os tipos de droga, principalmente, mas cocaína e álcool, em principal, eu vi que a minha família mudou um pouco o estilo delas. Eles começaram a melhorar o jeito que eles me tratavam. Eles começaram a perceber que eles tiveram apoio psicológico, a perceber o que é a doença, começaram a entender o que é a doença e como ajudar essa pessoa que eles amavam tanto, eu, a sair disso, a sair dessa bagunça toda. E eles pararam de me julgar, eles pararam de me controlar pesadamente, sabe, em cima. Eles pararam de me xingar, de gritar e começaram a entender o que eu tô passando. Eu lembro do meu pai me dizendo que isso era fraqueza, que isso não podia estar acontecendo com o filho dele e que eu não tinha força de vontade, que eu não tinha vontade de sair disso. Essa frase dele manteve na minha cabeça e manteve na minha cabeça por tanto tempo. E ela brotou, ela criou raízes lá dentro da minha cabeça, de um jeito que era praticamente impossível eu sair das drogas pensando daquele jeito. E para mim era melhor ainda eu continuar então usando as drogas, porque meu pai não acreditava em mim. Porque eu achava que se eu tentasse sair disso, ia ser muito difícil e eu ia estar indo contra o que meu pai pensa. E eu não sabia como fazer isso para mudar isso. Então eu me isolei mais, comecei a usar mais, escondido, com vergonha, porque eu nem saí para encontrar a família eu podia mais. Porque se eu encontrasse com eles, o olhar daquele momento do meu pai era sempre um olhar de desprezo. Mas a minha mãe, ela um dia parou de me tratar como um dependente químico, né? Uma coisa horrível que está acontecendo, e começou a tratar como se fosse uma doença mesmo. Então ela procurou médicos, vários médicos, para me ajudar a trabalhar com a parte química do meu cérebro, para que eu conseguisse ter um alívio e pudesse entender melhor a parte psicológica. E eu falo que o grupo de familiares de dependentes químicos ajudaram muito a minha mãe a processar o que aconteceu. O meu pai, ele não entrou nesse processo da família de dependente químico, nesse grupo, e ele demorou muito mais tempo para entender o que está acontecendo comigo. Eu acho que até hoje ele não entende o que está acontecendo comigo. Então aqui vai a virada de chave. Quando a família entende que é uma doença, a estratégia, ela substitui o julgamento. Você para de brigar e começa a agir. Para de xingar, humilhar e começa a procurar tratamento. Dependência química é doença e tem tratamento. Porque se fosse diabetes, você nunca ia chamar isso de falta de vontade.